Olá, paz do Senhor Jesus. No Salmo 42, no versículo 5, o salmista diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante que o salmista ora e ele se dirige à sua própria alma. E ele repete a mesma oração no versículo 11 do Salmo 42. E no Salmo 43, no verso 5 também, o mesmo diálogo consigo mesmo, orando a Deus e falando com sua alma. Por que sua alma está abatida? Por que sua alma está triste? Por que sua alma está com medo? Espere em Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas que são únicas e infalíveis. Olá para todos, a paz bendita e gloriosa do Senhor Jesus esteja aí no teu coração. Eu tenho orado e o meu desejo é que todos estejam bem. Vamos continuar firme. Deus tem algo melhor para nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Eu creio. Quero ler um versículo da Bíblia para nós meditarmos hoje. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repita comigo, por favor. Deus não me tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Covardia ou medo é a mesma coisa, são sinônimos. E o medo nós sabemos que é um sentimento de ansiedade e de agitação. O medo é um sentimento de desassossego. O medo é um sentimento que faz o coração disparar de repente. E a Bíblia diz que o medo não vem de Deus, porque está dizendo a palavra que eu li com você. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ora, se não vem de Deus, vem da onde? Não existem 3 reinos, existem apenas 2 reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. Se não vem de Deus, certamente é algo que vem do diabo. E nós sabemos que o pecado produz medo. A primeira consequência do pecado de Adão foi o medo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, assim que Adão pecou, Deus veio ao jardim, porque Deus visitava Adão no jardim. Deus tinha um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor com Adão, um relacionamento amigável com Adão. Deus o visitava na viração do dia no jardim do Éden. Mas assim que Adão pecou, quando Deus chegou para visitá-lo, Deus perguntou: Adão, onde estás? E ele então respondeu ao Senhor que havia pecado e estava com medo e havia se escondido. Por que é que o pecado então gerou todo o medo em Adão? Porque o pecado faz isso em todas as pessoas. A primeira consequência do pecado de Adão foi o medo dominar o coração dele. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu regras para o homem. Deus estabeleceu normas para nós. E nós devemos estar sujeitos a todas as regras, a todas as normas de Deus. Quando uma pessoa está andando pela rua tranquilamente e de repente ela se depara com a polícia, se ela sente medo, e às vezes a pessoa quando avista a polícia, o coração dela se enche de medo, é um sinal de que ela não está andando de acordo com as regras, com a lei, por isso ela sente medo. E nós sabemos que nós não devemos ter medo, mas os nossos esforços para expulsar o medo de nós, todos eles são infrutíferos. Todo esforço humano contra o medo é infrutífero. Então nós clamamos: Senhor, por que eu não consigo deixar de ter medo? Nós clamamos: Senhor, eu sei que não devo temer, mas como parar de ter medo? Tomar uma dose diária de calmantes não resolve. Visitar o psiquiatra semanalmente não resolve. O medo vai perdurar, o medo continua lá no coração. Mas então qual a solução? Bom, a solução de Deus para o medo, ela tem 3 fatores básicos. Eu quero compartilhar com você então sobre esses 3 fatores básicos de Deus para a solução para o medo. E o primeiro fator então é reconhecer que o medo não faz parte do programa de Deus para nós. O medo não faz parte do plano de Deus para a minha vida. O medo não faz parte do plano de Deus para a tua vida. É o que a Bíblia está dizendo em 2 Timóteo 1,7 que nós lemos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Se o medo não faz parte do plano de Deus para nós, então nós temos que fazer algo. E o que nós temos que fazer é orar e clamar a Deus, repreender o medo e expulsar em nome do Senhor Jesus. O segundo fator que nós devemos observar de Deus contra o medo é reconhecer que nós não enfrentamos os problemas sozinhos. Você não enfrenta os problemas sozinhos. Deus está com você. Não importa quão duros sejam os teus problemas, Deus está presente.
Deus não pula fora do barco no momento em que os problemas chegam. Ouça bem o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que essa palavra está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo? Que o único temor justificável é o temor divino. Não temais aquele que pode matar o corpo, ele só pode matar o corpo e não pode fazer nada com a tua alma, com o teu espírito. O único temor justificável é o temor a Deus. Esse sim nós devemos ter. Porque o corpo, ele é temporário, mas o espírito é eterno. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas podem ferir o teu corpo no máximo e não podem fazer nada com a tua alma e com o teu espírito. Deus é o guardador da nossa alma, Deus é o guardador do nosso espírito, Deus é o guardador do teu espírito. Diga louvado seja Deus. Em Mateus, ainda no capítulo 10, eu li o verso 28, vou ler os versos seguintes, o 29 até o 31. Ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse? Um asse era a menor moeda romana, uma moedinha do menor valor, como se fosse 1 centavo hoje. Então Jesus está dizendo, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem valeis mais vós do que muitos pardais. Note, até os insignificantes pardais têm valor para Deus. E Deus vê quando um deles cai. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que promessa maravilhosa do Senhor para nós. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Glória a Deus, aleluia. Um cidadão rebelde que violou uma ordem divina, o coraçãozinho dele vai se encher de medo. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Entendeu por que alguém tem medo da polícia? Porque fez aquilo que sabia que não devia fazer. E o medo causa muitos estragos em nossas vidas. O medo causa tormento, diz a Bíblia em 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Produz tormento. O medo é uma arma poderosa na mão do inimigo. O medo torna o crente ineficiente na obra de Deus, porque o medo paralisa a pessoa. O medo gera problemas físicos, emocionais e espirituais também, e leva as pessoas a se afastarem dos seus afazeres diários. As pessoas se trancam por causa do medo. Detona com a pessoa, leva a pessoa a se afastar de tudo. Diminui a capacidade de raciocínio, leva a pessoa ao pânico, gera complexo de perseguição. Já viu pessoas com complexo de perseguição? É porque o coração dela está tomado pelo medo. Glória a Deus.
A pessoa mal ouve uma sirene tocar lá longe, só de ouvir aquele sirene de uma ambulância, de uma viatura, o coração dela já dispara, porque ela está tomada pelo medo. Lembram daquela passagem de 1 Reis, capítulo 19, verso 5? Diz que o profeta Elias, tomado pelo medo da Jezabel, ele correu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro, debaixo de um arbusto, tremendo de medo, exausto, ele entrou em pânico e pediu a Deus a morte para si. Olha o que o medo causa numa pessoa. O medo é o oposto da nossa fé. É o contrário da fé. O medo destrói a fé, justamente por ser o oposto. Ou a nossa fé lança fora de nós todo o medo, ou então o medo vai lançar fora de nós a nossa fé, porque os dois são contrários. Agora, queridos, nada mais dramático do que um filho de Deus, crente no Senhor Jesus, cheio de medo. Nada mais terrível do que um filho de Deus, herdeiro do universo, herdeiro do poder de Deus, herdeiro do amor de Deus, herdeiro da sabedoria de Deus, vivendo infeliz, tomado pelo medo, tomado pelo pânico. Existem vários tipos de medo, e alguns medos até muito estranhos. Eu quero pensar em alguns com você. Por exemplo, medo de não ser aceito por Deus no dia do juízo. A pessoa, ela tem fé em Deus, ela ora, mas ela tem um medo de quando chegar no dia do juízo, dela não ser aceita por Deus. Medo do escuro, medo de viajar, medo de altura, medo de pessoas. Às vezes a pessoa está indo numa calçada, aponta alguém lá longe, já sem nem saber quem é, a pessoa se enche de medo. Tem pessoas que têm medo de Deus, tem pessoas que têm medo do diabo, tem pessoas que têm medo de fracassar na vida, tem pessoas que têm medo de não conseguir o pão de cada dia, tem medo de passar fome, medo de faltar as coisas. Que Deus tenha misericórdia, porque existem uma infinidade de medos. Eu gostaria de aproveitar esse momento e orar um pouquinho com você e repreender e expulsar todo e qualquer tipo de medo, inclusive esses que eu citei aqui. Se você não sente nenhum tipo de medo, tudo bem, glória a Deus por isso, mas se tem algum tipo de medo no teu coração, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diga o seu nome em voz alta. Eu ao seu renego, rejeito, resisto a Satanás e seus demônios e expulso todo espírito de medo em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus me diz que Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio e expulso todo medo de pessoas, medo de viajar, medo de altura, medo de fracassar. Em nome de Jesus, eu renuncio, expulso medo de Deus, medo do diabo, todo e qualquer tipo de medo. Eu não aceito em nome de Jesus, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Sempre que bater algum sentimento de medo, você faz essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, mandando embora, e Deus com certeza vai te abençoar em nome do Senhor. Mas há um terceiro fator de Deus para o medo, que é descansar na paz de Cristo. E esse é maravilhoso e necessário. Paz é uma coisa que significa tranquilidade mental. Paz é ter a mente tranquila. Jesus conhecia melhor do que ninguém
o tipo de agonia que ele teria que passar. Jesus sabia, ele tinha todo o conhecimento do tipo de agonia, de sofrimento que ele teria que enfrentar, mas ele suportou tudo com uma atitude mental tranquila. Glória a Deus. Jesus não se desesperou. Enfrentou a agonia com a mente calma, dando um exemplo maravilhoso para nós, um exemplo grandioso, perfeito, de uma vida sem medo. Ouça bem o que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E sabe em que circunstância o Senhor Jesus disse essas palavras? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe em que situação Jesus estava? Próximo da cruz. Estava a poucas horas da morte, da cruz. Graças a Deus. Quando nós pudermos descansar na paz do Senhor Jesus, as tensões irão embora. Quando nós pudermos descansar a nossa mente nessa paz bendita do Senhor Jesus, os medos irão embora. Eles não irão nos atingir. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus não garante evitar-nos de perigos. Deus não garante evitar-nos de problemas, mas Ele garante paz no meio do perigo. Ele garante paz no meio do problema. Graças a Deus. Muitas vezes nós pedimos livramento para Deus, ao invés de pedirmos a paz. O que tivermos que passar, nós vamos passar. Deus não vai nos livrar de problemas. Deus não vai nos livrar de determinadas situações. Mas Ele promete paz no meio do problema, no meio da luta. Ele vai estar conosco. Graças a Deus. Todos nós aqui enfrentamos problemas que produzem ansiedade. Todos nós enfrentamos problemas que produzem em nós desassossego. Todos nós enfrentamos problemas que produzem em nós medo. Mas nós não podemos impedir os problemas. Mas nós podemos aprender a resolvê-los com paz no coração, buscando na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Recapitulando, só para você memorizar, primeiro fator de Deus contra o medo, reconhecer que o medo não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Segundo lugar, reconhecer que você não enfrenta os problemas sozinho. Deus está com você. Em terceiro lugar, descansar na paz de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que nenhum medo venha tomar conta do teu coração, em nome de Jesus. É a minha oração, o meu desejo. Eu te convido então a orarmos um pouco mais nessa hora, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, remover todo o pecado, remover todo o medo. Jesus, nós te adoramos, porque na cruz do Calvário o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a Satanás, o Senhor venceu o medo. E hoje, Senhor, somos livres para te adorar, para te servir, para te amar com alegria no nosso coração. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és conselheiro. Jesus, tu és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Inunda o coração dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, querido Jesus. Não permita, Senhor, que nenhum venha esmorecer, que nenhum venha enfraquecer na fé. Mesmo nesse período em que nós não estamos congregando,
Ó Deus, que cada um receba a cada manhã um toque especial do Senhor, uma visita especial do Senhor. Ó Deus querido, cada um seja renovado, fortalecido, abençoado, curado, liberto, protegido, guardado de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada lar, por cada família aqui representada, onde eles estiverem nesta hora, sejam alcançados por essa bênção. Deus, em nome do Senhor Jesus, livra de todo mal, abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, os idosos. Senhor, toca naquele que está enfermo e restaura a sua saúde, visita os que estão presos, visita os que estão internados nos leitos de dores. Senhor, faz uma obra nova. Deus, levanta os que estão abatidos na fé, enfraquecidos na fé, porque o Senhor vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A Ti daremos sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus conserve o teu coração em perfeita paz, a tua mente em perfeita paz, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Deus te abençoe. Se tu minha